Estamos ao vivo sem vinheta, Júlia. A vinheta não entrou, mas estamos ao vivo. Boa noite a todo mundo que está agora. Tivemos um problema aqui de ordem computadorizada, mas a Janaína vai entrar. Só um minutinho que eu vou botar a vinheta para a gente começar. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, doutor Elvésio. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou da parte de informática do Micromeio. Vou estar aqui na live ajudando com as perguntas e as dúvidas que tiverem. Então, quem quiser mandar mensagem, dúvidas, só mandar para a gente pelo chat que a gente vai responder vocês. Gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais e quem quiser receber certificado de participação, só mandar pela DM do Micromeio em até 1 hora após o término da live o nome completo e e-mail que a gente encaminha para vocês. Hoje a live vai ser com o Dr. Elvésio, que vai falar sobre reprodutibilidade em microbiologia, um desafio para a qualidade, que o Marcos vai apresentar para a gente. Antes de mim, Janaína, por favor, dê o seu boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Elvésio. Muito obrigada pela sua participação no canal. Boa noite, Júlia, Marcos, a todos vocês que estão entrando. Nós estamos no 17º Conversando no Micromeio. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes que, desde a primeira edição, em 7 de 2021, participaram aqui conosco. Então, são diversos assuntos de microbiologia. Então, os assuntos são gravados, vários profissionais super capacitados, ilustres, assim como o professor, que está aqui com a gente hoje, conversando com a gente de um assunto muito plausível, vamos dizer assim, o pessoal da microbiologia. Eu quero agradecer a presença de todos. Curtam, aproveitem a palestra, façam perguntas, o canal é todo seu hoje, tá? Marcos hoje tá... Vamos lá, Jana, boa noite. Boa noite a todo mundo, Janaína, doutor Elvésio, Júlia e todo mundo que está aqui, nossos quase 12 mil pessoas que seguem a gente no Instagram, nessa quinta-feira, 1/12 de 2022, com a Alemanha eliminada da Copa do Mundo. Vamos falar sobre microbiologia. Desculpem a nossa entrada, porque a internet hoje não quer funcionar. Está todo mundo tanto mandando mensagem na internet sobre a Alemanha que a internet está travando, mas vamos lá. Dando sequência a essa live da gente, né? O Dr. Elvésio Póvoa vai falar sobre a reprodutibilidade em microbiologia, um desafio para a qualidade, né? Todo mundo que trabalha no laboratório sabe o que eu estou falando, né? E ele vai entrar profundamente no assunto. O Dr. Elvésio, ele é graduado em Ciências Biológicas, tem mestrado pela Microbiologia da UERJ e doutorado em Patologia pela UF. Tem pós-doc pela UCSF, tem pós-graduação de odontologia pela UF, professor de microbiologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo e Universidade Federal Fluminense. Doutor Elvésio, seja bem-vindo à nossa live aqui, nessa próxima 1 hora, 1h30. Vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer ouvir, que é justamente mais um assunto ligado à microbiologia dentro do laboratório do dia a dia. Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Marcos, Janaína, Júlia, agradeço o convite de vocês, a oportunidade de falar daquilo que eu gosto, né? Falar de microbiologia é falar um pouquinho da história, falar da minha formação, mas é falar de algo que dá muito prazer, não só como professor, como pesquisador da área, mas como uma pessoa apaixonada por esse, que eu chamo de micromundo, mas que é um universo, na verdade, e que nós estamos inseridos dentro dele. Então, obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês, conversar com as pessoas que estão assistindo pelo canal, e acho que vai ser bastante gostoso para trocar uma ideia, ouvir o que as pessoas têm a falar sobre isso. Um tema que, na microbiologia, ele talvez não seja tão antigo, mas nas ciências ele é já bastante conhecido, que é a reprodutibilidade, né? A minha formação foi uma formação clássica dentro da UERJ, depois no mestrado clássico, doutorado clássico, onde nós ouvíamos bastante de maneira expositiva, tínhamos nossas aulas práticas, depois nós fazíamos lá os nossos projetos. E isso eu vim trazendo durante toda a minha vida e com algumas lembranças de momentos que não deram certo no laboratório, né? Momentos que você fazia um experimento, você tinha certeza do que você estava fazendo, você viu o protocolo e não dava certo, e eu falava, nossa, eu errei. É a primeira coisa que eu
me vinha à cabeça, errei, vou fazer de novo. E às vezes não funcionava, e você olhava para aquele protocolo, estou seguindo à risca o protocolo. Outras vezes você buscava dentro de um artigo um protocolo, você falava, está faltando algum detalhe, né? O que está faltando eu não sabia, mas estava faltando algum detalhe. Isso veio na graduação, veio no mestrado, veio no doutorado, depois veio dentro das aulas práticas dentro do laboratório. Eu estive na frente do laboratório de análise clínica de um hospital do câncer no interior de Minas também durante algum tempo, e lá essa mesma situação surgia. Você às vezes semeava um micro-organismo, fazia um teste de sensibilidade, e não funcionava. E muita preocupação com o controle, com a garantia da qualidade, tanto pelas exigências normativas, né, que nos obrigavam, mas também uma preocupação nossa, porque você tem uma vida ali do outro lado esperando um resultado, né, tem um médico ligando, te cobrando, mas é uma outra vida que dependia daquilo ali. E aquilo ficava martelando. Pô, se eu estou fazendo tudo certo, por que isso não se repete, isso não se reproduz? E aí depois eu tentava reproduzir aquilo, ficava meio... por que não? E aí, de alguns anos para cá, saiu um artigo que falava sobre a reprodutibilidade em ciências biomédicas, né? E ele chamava a atenção porque tantos artigos não são reproduzíveis e porque existem tantos resultados falsos. Eu falei, opa, resultado falso. Aí vem todas as questões de ética, como é que pode? E aí milhões de reflexões vêm à cabeça, né? O que nós lemos, a qualidade daquilo que nós lemos, quem está por trás daquilo que nós estamos lendo, quais são os interesses que permeiam aquilo que nós estamos lendo. E aí a gente se coloca na posição de julgar o trabalho do outro, sem conhecer o trabalho do outro. Porque quando a gente lê um trabalho, a gente está olhando só a pontinha do iceberg, mas, na verdade, você não está vendo o que existe, qual foi o raciocínio, qual foi a pergunta, qual foi realmente os resultados que ele obteve, qual foi o tratamento estatístico que foi feito. A gente observa apenas aquilo que é exposto dentro do artigo, dentro da revista ou dentro da opinião daquele autor. Então, essas portas que vocês abrem através desse canal é uma oportunidade fantástica de se discutir isso, né? Se aprofundar a discussão, de se refletir sobre aquilo que nós fazemos, sobre a qualidade daquilo que nós fazemos, porque às vezes é um detalhe. Não é que você não faz porque você não quer, porque você não pensou naquilo naquele momento, ou porque você estava dentro de um laboratório que havia os responsáveis pela gestão da qualidade e que implementaram um programa e que você não teve nem tempo de refletir sobre aquilo porque você tem uma rotina muito grande. Então, dentro dos laboratórios de pesquisa, acaba que nós não temos uma rotina clínica, mas nós temos uma rotina de trabalho que envolve o planejamento, que envolve os orçamentos, as compras, as disputas por verba, a necessidade de você escrever um trabalho, porque você tem que estar publicando, você tem que estar escrevendo o projeto, você tem que estar enviando um relatório e você tem que estar ao mesmo tempo sentando e conversando com o seu colega de trabalho, conversando com os seus orientandos, conversando com os seus pares, assim por dizer. Então é muita coisa num mundo que acelerou. Né? Eu me lembro da minha graduação que eu saí de ônibus, ia para Fiocruz, ia para a FRJ, ia para as bibliotecas, pegava as revistas, lia, xerocava, e aí saía com aquele monte de xerox depois para marcar, conversar com a orientadora. Então a gente tinha um tempo dentro do ônibus que eu podia botar, o que para alguns não vai ter sentido a palavra, mas é o Walkman. Era um aparelhinho que eu botava uma fita cassete e ouvindo uma música gravada. Então, assim, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, mas havia um tempo. Eu não tinha acesso a tanta informação. As revistas caríssimas, né? Nossos orientadores e os programas assinavam e chegava aquela revista e aquela coisa fresquinha, você abria e você lia. Então, hoje fala, você viu que saiu na revista tal qual revista, né? Quantas revistas? Aí eu digo aos acadêmicos, porque eles falam, professor, você viu aquele negócio? Aí eu falei, que negócio? Que negócio? As coisas tudo muito imediato, né? É tudo muito imediato. Tudo para ontem, tudo feito muito online. É isso aí. E aí né, Júlia? Ela a geração dela. Na graduação. Ela está na graduação na FRJ e está aí começando a geração 20 e poucos anos. 20 e não poucos faz parte mais da minha vida, isso. Não, é uma geração muito rápida, que tudo é muito rápido, que tem um vocabulário muito próprio.
Então, às vezes, eu tenho que entender o que é o vocabulário da pessoa. A gente vem de uma geração que o monitor era monocromático. Eu acho que usei Interlay, que era uma forma de internet, onde você mandava uma mensagem, podia tomar um café, que até a pessoa responder, levava um tempo. A gente escrevia cartas, bilhetes, Então, assim, é uma geração diferente da geração da Olivetti, que é uma máquina de escrever, que as pessoas agora só veem em casa de pessoas que mantêm aquilo, mas que fizeram as suas dissertações, fizeram as suas teses na máquina de escrever. Eu sou da geração que ainda xerocava, que teve acesso a um computador, mas que usou a matricial, uma impressora que fazia um barulho infernal na nossa cabeça e que você desalinhava, você já não conseguia mais imprimir de novo. E que saudosismo, porque era uma geração que tinha mais tempo. Eu vou dizer que eu tinha mais tempo. Eu tinha menos informação e mais tempo. A informação hoje ela consome de tal maneira que tudo é para ontem. É o WhatsApp, é a internet. Quando a gente fala em e-mail, outro dia alguém falou: e-mail está ultrapassado. Eu falei: pelo amor de Deus, não pode estar ultrapassado e-mail, é a forma que eu tenho de me comunicar. Não, e o problema é que aquilo que é verdade até hoje, amanhã de manhã pode não ser verdade mais. É isso, né? É isso. Essa verdade, ela agora ficou muito frágil. E quanto tempo a gente leva para fazer um raciocínio e estabelecer uma possibilidade, uma hipótese plausível? Não é para ontem. Eu não consigo pensar numa hipótese e comprová-la tão rápido, com toda a tecnologia, com todo o acesso à informação, com um trabalho todo disciplinar que a gente possa imaginar. Não dá. A gente precisa de tempo para fazer a digestão. Vamos pensar quantos anos o homem está na Terra, a gente precisa fazer digestão até hoje de qualquer coisa que a gente come. Então, a ciência também não vai ser uma coisa que você vai botar na boca e vai sair depois já com um produto. A gente precisa de tempo. O ser humano precisa de tempo. E isso não reflete só na qualidade do nosso produto, isso reflete na nossa saúde mental. Porque a partir do momento em que eu digo sim e não consigo dar conta, eu começo a me olhar como uma pessoa incapaz. Quando eu olho para o lado e o meu colega produz 1000 produtos, 1000 artigos, e eu não consigo, eu começo a me sentir incapaz. Quando eu olho para a bancada e eu vejo 500 amostras para processar, e a partir ainda tenho que ler um trabalho, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho que corrigir, eu começo a me sentir incapaz. E eu não sou incapaz. Na verdade, a gente precisa dar uma freada, e o freio vem a partir do momento que eu digo: olha, eu não posso. Para mim não dá. Não dou conta. Eu preciso me dividir. Eu vejo o pai, eu vejo o marido, eu vejo o professor, eu vejo o orientador, eu vejo o que gosta e tem os seus próprios hobbies. Então, nós somos múltiplos, com múltiplos diálogos, com múltiplas formas. Hoje em dia, você é cobrado para você não falar não. Todo mundo tem uma pressão de todos os lados, seja da sociedade, de casa, do trabalho, onde você é proibido falar não. Eu não posso fazer. Porque a pessoa, quando você dá um não para a pessoa, é tipo assim: por quê? Ele não quer ou ele não é capaz? Aí pronto, já coloca. Perfeitamente, a colocação que o senhor falou é perfeita, perfeita. Então, disso veio assim, a reprodutibilidade. Ou seja, eu tenho tempo de parar para reproduzir um artigo? Ou eu tenho que inovar? Quem quer ler algo dizendo: olha, isso aqui é um trabalho de reprodutibilidade, eu reproduzi um artigo já publicado e ele é real. Esse resultado é real. Não, as pessoas elas querem inovação, né? Você quer... o que é de novo? As revistas clamam pelo novo, pela descoberta, pela tecnologia. Há um mercado, há um comércio que inova. Se aparecer com um Nokia da década de 70, 80, e aí pega o iPhone 14, as pessoas não querem olhar para o que era um celular antigo. Ao mesmo tempo que hoje talvez eu seja mais feliz com o antigo, que no máximo eu conseguia falar com alguém, porque mensagem era uma coisa horrorosa. Era só para falar, né? O telefone era só para falar. E hoje a gente usa ele para tudo, e criou-se quase uma dependência. As pessoas ficam: cadê o meu telefone? E qual é a geração do telefone? E aí você quer botar um aplicativo, aí o aplicativo diz que essa geração não funciona, você precisa de mais memória, 1 tera, 2 tera. Eu falei: gente, o meu HD já encheu. O meu SSD não existe, é um HD cheio. Então eu preciso parar, refletir e repensar a ciência, repensar a qualidade, repensar o que eu faço dentro do meu laboratório. Eu tenho um objetivo. Sim, dentro da clínica eu tenho um objetivo, dentro da veterinária, na clínica médica humana, na clínica veterinária, dentro da nutrição, dentro de todas as áreas, na área agrícola, todos nós temos um objetivo, mas nós temos que ter um produto de qualidade.
E para isso a gente tem que olhar para uma literatura de qualidade também. Por que adianta eu fazer um experimento que alguém já fez e o resultado foi negativo? Não estou dizendo que foi errado, mas foi negativo. Que aquela hipótese ela não se comprovou. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar repetindo, gastando recursos que poderiam ter sido direcionados para algo que não foi feito, para tentar fazer um trabalho cujo resultado é negativo, mas que não foi publicado. Porque quem quer ler que você fez um mega experimento e o resultado foi negativo? Então, as pessoas não querem saber disso. Mais ou menos, porque se eu soubesse que era negativo, eu não investia o dinheiro, não gastava o meu meio, minha placa, não gastava o tempo da minha bactéria. Eu sou bacteriologista, então aí os micologistas, virologistas, eu vou puxando sempre a bactéria pela minha área da bacteriologia. Mas eu preciso investir esse tempo, e a reprodutibilidade, né, quase como uma ciência, ela vem para ajudar a gente a fazer esse investimento de tempo, de recursos humanos, de recursos financeiros, de estrutura laboratorial, investimentos da população através dos seus impostos. Eu sou um servidor público, então eu recebo investimentos da população e dá um retorno de qualidade. Aí eu fiz uma apresentação bem simplesinha para que a gente possa ter, só para me nortear nessa discussão. E aí eu gostaria de pedir para que vocês projetassem o primeiro slide. Na verdade, o primeiro slide é só o tema que a gente vai discutir hoje, que é reprodutibilidade e microbiologia, e um desafio à qualidade. Quando eu botei um desafio à qualidade, eu falei, gente, o pessoal de gestão da qualidade vai falar de controle de qualidade, gestão da qualidade. Qualidade é tudo. É qualidade de vida, é qualidade de saúde mental, é qualidade do controle dentro do seu laboratório, é qualidade dos seus resultados, é qualidade daquilo que você divulga, né, daquilo que você populariza da sua ciência. Então, qualidade é um termo que todos querem. Né? O que você quer? Eu quero qualidade. Quando eu compro um produto, eu quero qualidade. Quando eu dou uma aula, eu quero dar uma aula de qualidade. Quando eu entro numa discussão, eu quero que ela tenha um nível ou tenha uma qualidade para que a gente possa fazer uma troca. Então, quando eu estou falando desafio à qualidade, eu estou falando na qualidade em um termo bem geral. Tá? Vai pedir para passar o primeiro slide. Esse slide eu coloquei porque tem muita coisa quando a gente coloca essa questão de reprodutibilidade, de controle de qualidade, de ciência, tem muita coisa hoje já disponível dentro da literatura. Aqui eu botei um trabalho da PLOS, mas tem da Nature, tem de várias outras revistas que vão falando sobre essa questão dos resultados, muitos resultados falsos, muitos resultados que não são reprodutíveis, muito trabalho sem qualidade metodológica, e que saíram em revistas boas, revistas muito conceituadas, e que tiveram que fazer retratações. Durante a pandemia, nós vimos retratações, e aí não cabe citar, sobre pesquisas feitas com Covid, que foram reflexos, talvez, de uma ansiedade por dar uma resposta diante de um quadro que nossa geração não viveu. Né? Nós tivemos questões de saúde gravíssimas, e números e notícias que eram jogadas no nosso colo, pela nossa tela, e que muito pouco se discutia. Então era o número de mortes, a gente falava assim, mortes, e aquela coisa, onde eu estou, e se eu vou sobreviver a isso? Você chega um momento que eu tenho que me trancar em casa? Não, isso não existe. Aí, claro, pessoas que vieram com 1000 teorias, e a gente busca sempre uma referência de qualidade, e as próprias revistas que nos davam referências de qualidade, em alguns momentos, faziam retratações. Por quê? Porque se acelerou demais na busca por tentar dar respostas. Né? Fizeram-se especulações em cima do conhecimento que já se tinha sobre o assunto, mas que era algo muito novo. Então, nós que buscamos informações dentro da literatura, não só nós, mas jornalistas que buscavam também informações, cientistas, divulgadores científicos, se depararam com um mundo de informações que muitas vezes se contradiziam. E algumas afirmativas que eram, no mínimo, para te chamar a atenção. Eu vi depoimentos de pessoas alegando tratar da doença há anos. Eu falei, como ele já trata há anos uma doença agora? E para tentar buscar um crédito. Eu falei, como é que esse cara pode tratar há mais de 10 anos paciente com Covid-19? Afirmativo não batia. Eu falei, gente, está uma coisa meio estranha. Existia ali os aspectos políticos, os aspectos de saúde, de investimento, uma corrida mundial pela informação,
E, claro, uma corrida pelas revistas para quem conseguiria colocar. Isso aí nos barra na ética? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu vejo que infelizmente, o mercado... totalmente inerente, né? A ética, você fazer uma coisa assim... Marcos, eu acho que sim, esbarra nas questões éticas, mas o próprio pensamento ético ele tem que ser pensado devagar. Né? Algumas pessoas acabam atropelando os aspectos éticos fundamentais para dar uma resposta imediata. É aquela resposta que você dá sem pensar, é aquela colocação que você faz, porque ligaram-se os holofotes, acenderam-se as luzes e fizeram uma pergunta para você e ainda te colocam numa posição de dar um depoimento. É a mídia, e aí, naquele momento, você fala ou sai alguma coisa que nem é aquilo que você quer falar, ou você acaba... E a mídia não quer hipóteses, não quer possibilidades, ela precisa de ter respostas, porque você poderia dizer, olha, eu não sei, mas eu tenho essa hipótese que eu preciso comprovar, e aí você cai num discurso científico que, para parte da população, ele perde o sentido. Né? A gente cai nos jargões científicos de contestar, de corroborar, e que foge um pouco. Então, essa ansiedade, ela atropelou os aspectos éticos. O mercantilismo ele atropelou os aspectos éticos. Né? A busca por vacinas, a busca por EPIs, atropelaram todas as formas e as medidas de qualidade, atropelaram a qualidade. Os estudos de qualidade, as normas de qualidade. Né? As pessoas, na ânsia de produzir, na ânsia de falar, na ânsia de se proteger, elas acabaram cometendo alguns erros que depois foram retratados e outros não foram retratados até hoje. Até hoje. Não foram reconhecidos e retratados. Então, se eu olhar a história da ciência também, eu posso dizer, gente, como esse pesquisador nessa época falou isso. Ele falou isso à luz que ele tinha naquela época, com os instrumentos que ele tinha naquela época, discutindo a ciência do século XVIII, do século XIX. Você vê que até um dos órgãos que a gente, no Brasil, sempre teve o mais alto respeito, né? Tipo assim, não, esse órgão é um órgão sério, né? Que foi a tentativa de uso de manipulação da Anvisa. Então, tipo assim, eu via isso, eu ficava revoltado, eu falava assim, peraí, cara, estão tentando usar a Anvisa, que é um órgão de, alta qualidade, idônea, num populismo gigantesco de usar o nome da Anvisa para falar assim, ou a Anvisa não fez porque ela é mau caráter, ou a Anvisa não fez porque alguém não quis. Cara, eu que estava do lado de fora, né, vendo, né, não a minha mãe que não entende nada disso, mas eu olhando isso, eu ficava assim, gente, mas estão usando a estrutura governamental da Fiocruz, da Anvisa, de institutos conhecidos há mais de 100 anos, tipo assim, uso político. Eu fiquei revoltado. Naquela época eu fiquei muito revoltado. Sem Jana, dúvida, eu prometo que eu não vou entrar na parte política. Eu prometo, não vou. Isso é proibido aqui. Não, mas assim, eu digo, quando eu falo dos aspectos políticos, eu acho que são as políticas de todos. Né? Não partidárias, mas de todos. E nós vimos pessoas tomarem a palavra para dizer em nome da ciência. Cientistas comprovam que, a ciência diz que, ou seja, tirou uma personalidade e criou-se uma personificação. Porque, para o leigo, se a ciência diz, se o cientista fala, pesquisadores, aquilo ali deve ter... Foi comprovado. Foi comprovado. O leigo vê e olha e fala assim, então é sério, porque tem um cara de jaleco ali que falou que é verdade. E aí, tipo... Então, mas eu acho que o mais triste é quando foi assumido também por profissionais. Recente, eu ouvi por profissionais repetirem isso, né? Profissionais que são considerados dentro daquele nicho ali, daquele ambiente dele, como respeitado, né? E repetir isso simplesmente por uma questão política, né? Não de conhecimento, que é o que a gente está comentando aqui, né? Quantas coisas foram faladas sem comprovação e foram repetidas por profissionais. Porque, assim, eu escutei isso, Marcos, recente agora. A pessoa... Juro, recente. Entre mortos e feridos desses 3 anos que passaram, né? Ainda. A gente sabe, a gente que é da área, a gente sabe, tipo assim, nossa, mas você consegue separar hoje, tipo assim, 2 grupos, né? Uma pessoa da ciência. Uma pessoa formada em odontologia
fala para uma outra o que se deve tomar ou o que não se deve tomar. E mencionando o que foi dito, que eu nem repito, de verdade, entendeu? Mencionando o que foi dito, eu não posso repetir. Então, assim, você olha, eu fiquei chocada, eu falei, bem, aonde foi, né, assim, quem é essa profissional, né? Então, assim, você fica chocada. Então, assim, o mais grave, eu acho que é esse, né, a repetição daquilo que é falado também, né, mas aí eu vou deixar o doutor aí continuar, porque a gente entra numa questão que é infinita de discussão, né? Porque a gente que está dentro de uma questão séria, né, de informação. A gente acabou voltando já no assunto de ontem, saúde pública. A gente acabou a saúde pública. A gente acabou a live ontem falando de saúde pública e agora temos aqui meia hora de live e voltamos ao assunto de saúde pública. Mas eu deixo um recado para os participantes aqui do Micromeio, todos os nossos profissionais que vêm aqui, vêm com uma questão ética e vêm com uma questão séria de pesquisa, tá, gente? Então, assim, o que a gente está discutindo aqui são questões sérias que foram, como o professor está falando aí. Vamos deixar o professor continuar, que é mais importante nesse momento. Mas eu super concordo com vocês. Hoje as pessoas, elas falam sem a responsabilização daquilo que elas estão falando. É claro que eu posso entrar numa discussão de futebol, eu posso sentar numa mesa e conversar com os amigos, omitir minha opinião superficial sobre determinados assuntos, que aquilo não tem impacto. O que eu acho do jogador A, B, C ou D, do que eu acho do juiz, aquilo não tem impacto. Mas a partir do momento que eu falo sobre saúde e eu falo sobre aquilo que possa ter impacto na vida do outro, como, por exemplo, as questões medicamentosas, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo. Eu não posso simplesmente ouvir que algo é bom e repassar aquilo sem nenhuma responsabilidade, porque aí eu estou ferindo as questões éticas, as questões morais, eu estou realmente fazendo mal para uma pessoa. Então, esse cuidado dentro da divulgação científica, esse cuidado no produzir ciência é que a gente não pode abrir mão em momento algum, e somos todos responsáveis. Em qualquer nível de conhecimento, nós somos responsáveis por aquilo que nós passamos adiante quando a gente pensa em estar fazendo bem. Porque quando a gente coloca assim, as pessoas recomendam medicamentos, eu ocasionalmente pergunto para as pessoas assim, mas quem aqui, em grupos, né, de acadêmicos, quem aqui já tomou antibiótico sem receita? Vê se vê algumas mãos levantando. A minha levanta, gente. Oi, eu já tomei antibiótico sem receita. Falei, quem aqui tomou sem ter noção nem da posologia? As pessoas levantam a mão. Falei, quem parou de tomar antes? Levantou a mão. Falei, pior, quem pegou aquele restinho, ainda deu para alguém e disse, esse é muito bom. Falei, gente, a gente tem que lutar contra isso com informação, mas que isso, alguns deslizes nós cometemos e continuamos cometendo durante a nossa vida, isso vai acontecer. A gente só tem que se policiar e discutir, dialogar para que a gente evite fazer isso, mas acontece. Vou passar o próximo slide, por favor. Então, em relação à reprodutibilidade, ela acaba se relacionando com a confiabilidade e transparência, né, nas análises biológicas. Porque quando eu falo de reprodutibilidade, eu estou reafirmando dados científicos, eu estou falando da reprodutibilidade como um requisito básico de confiabilidade, né? Para você poder investigar a veracidade de um experimento, de um ensaio, de um exame. Então, a gente abre não só para a parte de pesquisa, mas a gente abre isso para toda a área de análise microbiológica, de pensamento microbiológico, de estudo microbiológico. Então, a reprodutibilidade ela está intimamente relacionada com a confiança que nós estabelecemos dentro dessa relação que nós temos ali com a nossa bancada, com o nosso trabalho. Próximo, por favor. Esse é um gráfico onde, a partir de um trabalho, que não é 2022, mas é um trabalho bastante divulgado e bastante interessante, onde se perguntou se existe uma crise de reprodutibilidade. Porque se você jogar a palavra crise de reprodutibilidade dentro de um buscador, ele vai te dar vários trabalhos. Então, um dos trabalhos se questionou, existe uma crise realmente de reprodutibilidade? Porque se falava em crise, mas ela é real? E aí você via que algumas pessoas não sabiam responder, algumas pessoas responderam que não existia uma crise, mas muitas pessoas falaram que a crise existe. A crise da reprodutibilidade existe. O que seria uma crise de reprodutibilidade, por favor? Seria uma crise, Janaína, na confiança dos resultados a partir do momento que eu não consigo reproduzir um trabalho.
né? É você começar a olhar os métodos com um olhar um pouco mais crítico e sentir falta de detalhes pequenos, detalhes que às vezes não cabem na metodologia daquele trabalho, porque existe um limite de caracteres, né, no periódico que você está publicando, naquele artigo, existe um limite para você discutir, que você tem que botar ali o que é mais importante, eu apresentar meu resultado e discuti-lo, ou eu colocar o meu método, e algumas pessoas ali acabam comprimindo muito a metodologia, ou não falando de pequenos detalhes metodológicos que passam no seu laboratório imperceptíveis, porque não foi pensado, né? Detalhes de qualidade que na pesquisa ficaram esquecidos. Então, quando a gente fala dessa crise, a gente fala isso, é a falta de confiança que as pessoas agora começam a colocar em determinados resultados, porque elas não conseguem encontrar rigor metodológico ou transparência suficiente na exposição daqueles resultados. Elas só veem, como eu falei para vocês, a pontinha do iceberg, mas não tem acesso a ele todo. A gente pode chegar ao cúmulo de ter um trabalho fake? Sem dúvida alguma. Completamente fake. Tipo assim, eu não estou falando de meio experimento e aí eu acabo porque eu tenho prazo, tenho que apresentar, tenho que defender e tal. Mas eu estou falando de um trabalho totalmente fake, de início ao fim, porque ele faz volume de publicação para a instituição A, B ou C, para ser reconhecida pela instituição outra, B, C e D, e publicação em jornal. E a gente ainda tem isso, porque eu lembro quando eu era da Fiocruz, um medo da gente era tipo assim, pô, tô vendo um monte de trabalho, mas será que ele é fake? Tá esquisito. Né? A gente pegava os trabalhos da Coreia, do Japão, um monte de coisa. Eu falei, será que isso aqui é verdade ou o cara inventou isso? Não dá ideia para o Brasil. Não dá. Mas, Jana, o questionamento... Eu confio nos nossos pesquisadores. O questionamento era realmente de algumas instituições brasileiras, tipo de fazer volume. Eu tenho que fazer volume de pesquisa. Não, eu sei. Porque eu tenho que manter bolsa do CNPq, eu tenho que manter bolsa da FAPERJ. E socorro, professor. Simplesmente você fala assim, vamos fazer um assunto, vamos colocar material e método fake, resultado fake, e eu vou lá, apresento, nossa, eu sou bom de oratória, então eu vou chegar no mestrado, vou falar bonito pra caramba, vão bater palma pra mim, mas eu não fiz nada na bancada. E como se combate isso, gente? Isso pode acontecer, doutor? Me fala, pode acontecer? E se pode, como que combate? Olha, se a gente for parar para pensar nos primeiros trabalhos de clonagem, a gente vai lembrar da ovelha e vai ver que ali foram feitas afirmações e ditos que foram feitos experimentos que nunca foram realizados. Então, da mesma maneira que se falsifica um produto, você vai comprar, aí eu vou usar o exemplo de um celular, de uma marca, que vai dizer que tem 3, 4 câmeras do lado de fora. Quando você abre, tem uma. Né? Se falsifica alimentos, se falsificam informações, por que não se falsificar também artigos? Você pode escrever ele de trás para frente. Eu concluo isso. Como eu concluí isso? Aí eu vou discutindo, pegando trabalhos de pessoas que concluíram algo semelhante ao meu, crio resultados olhando para a tabela dela, olho os métodos semelhantes e eu tenho um trabalho totalmente fake e amanhã meu nome está ali, sendo que aquilo ali não existe. Então, assim, infelizmente, se falsificam, como for, de maneira criminosa, vários produtos, se falsifica também informação, se falsificam no sentido, aí não vou dizer que, mas se falsificou por quê? Por maldade. Se falsifica por maldade. Uma pessoa que faz um produto falso e que coloca no mercado, que pode ser prejudicial, um medicamento falso, um artigo falso para você fazer uma reposição de peça no seu carro, essa pessoa pode falsificar um artigo também que vai gerar amanhã uma ânsia por uma medicação, vai gerar uma terapia falsa. Então, porque isso tudo pode gerar uma demanda de mercado, né? Quer dizer, dependendo daquilo que você escrever, alguém vai lucrar com isso. Alguém vai lucrar em algum momento com isso. Vai. É assustador. É assustador. É assustador. Tem produtos de cultura, não, assim, existem produtos que são da cultura tradicional. Né? Então, você vê dentro da cultura tradicional, do conhecimento tradicional associado, vários usos de substâncias que muitas vezes não têm uma fundamentação laboratorial, mas têm a fundamentação na observação e tem um valor absurdo cultural, tem um valor absurdo dentro da medicina. Então, aí a gente vê as populações indígenas, quilombolas, né? Várias pessoas que fazem uso de produtos e que muitas vezes ainda não foi comprovado cientificamente, através de métodos de repetição, a eficácia, porque existe uma complexidade na composição, existe uma dificuldade de acesso.
Então, isso não estou dizendo que esse seja o problema. O problema, aí eu vou dar um exemplo, é você vender uma pomada da banha do peixe da Amazônia, dizendo que aquilo ali cura tudo, desde unha encravada, mau pensamento. Aí tem muito. Aí a gente vê, né, as garrafadas, coisas que a pessoa se... Primeiro que aquilo ali tem... Lá no Ver o Peso tem de tudo. Cheira aquilo ali, você fala assim, mas isso aqui é minâncora. Né? Primeiro que aí o cara fala assim, você não conhece a banha do peixe da Amazônia. Eu falo, realmente eu não conheço a banha do peixe, e se eu acredito que a banha de um peixe vai realmente acabar com os meus problemas de saúde todos, ali também há não é nem excesso de confiança, mas é uma falta de bom senso. Mas, respondendo a sua pergunta, infelizmente, existe falsificação, sim. Existe as pessoas que vão produzir sem responsabilidade e vão divulgar resultados que não tem respaldo, não tem bancada, não tem absolutamente nada. Muitas vezes são até uma interpretação de algo que elas leram e de uma maneira distorcida, e que elas vão tentar comprovar aquilo com dados que não existem. E aí, como combater, Janaína? É a gente ter transparência. Transparência. Ou seja, onde você fez, como você fez, cadê seus resultados primários, cadê seus dados completos, qual foi o método que você fez, quem é você? Não na desconfiança, mas quem é você? Qual o laboratório? Onde fica? Quantos programas nós vemos aí as pessoas falsificando corticoides, anabolizantes em fundo de quintal para poder suprir uma indústria de fisiculturismo? Aí você fica, gente, como é que o cara pode fazer isso? Né? Está injetando numa pessoa. E isso acontece aí em todas as esferas. Então a gente combate isso, transparência, diálogo, abertura, conversa e buscar informação. Não aceitar somente a informação naquele pacotinho que ela chega para a gente, mas buscar lendo, perguntando, conversando e dialogando. Eu acho que esse é o caminho. Passa ao próximo, por favor. Doutor, a gente tem 2 perguntas aqui no chat, eu posso estar lendo? Por favor. O Luiz Guilherme, ele perguntou: boa noite, professor. Você acha que essa urgência em dar respostas também é reflexo da maneira que fazemos ciência atualmente? Deixa eu responder essa do Luiz. Luiz foi nosso aluno de graduação aqui. Luiz é a mente brilhante. Então, essa pergunta dele é uma pergunta de alguém que vive a ciência e que tornou-se um cientista que hoje tem as suas cobranças de produção, né, que está hoje se colocando dentro de um universo que tem uma cobrança absurda em termos de velocidade, em termos de produção, de produtividade. Então, Luiz, com certeza as pessoas estão tentando cumprir metas, elas estão sendo competitivas, elas estão pegando a ciência e acelerando, e muitas vezes superficializando e não refletindo, para cumprir metas, para poder amanhã estar disputando fomento, para amanhã estar disputando uma bolsa no nível de doutorado, de mestrado, de graduação, para o seu aluno, para tentar disputar uma verba, para tentar se tornar um cientista. Então, aí você vê que as pessoas acabam acelerando demais um processo que é reflexivo, que é metódico, que é metodológico, para poder produzir e dar respostas, muitas vezes, sem ter o tempo necessário de reflexão. Tem outra pergunta, Júlia? Tem uma continuação, né, Júlia? Isso, vou ler. Ele pergunta: publicar para conseguir financiamento, publicar para defender mestrado e doutorado. Em resumo, basicamente por sermos avaliados em quantidade e não em qualidade. Hoje nós temos metas quantitativas, então você quer saber a produção do cara nos últimos anos, mas nós já temos aí instituições que fazem uma avaliação muito interessante. Eles perguntam a você qual é o significado daquilo que você produziu e qual é o impacto daquilo na sociedade. Porque eu faço pesquisa básica, então muitas vezes aquilo que eu estou trabalhando, ela vai gerar um raciocínio maior que pode se transformar amanhã, talvez, num livro e que venha para o meio acadêmico. Algumas pessoas já fazem uma ciência mais aplicada, que o artigo possa ser aplicado, mas, de qualquer forma, existe uma pressão do qualitativo versus quantitativo, e a gente vê um quantitativo muito grande, né? Qual é o impacto da sua revista, qual é o qualis da sua revista, você publicou num qualis A, no qualis B, agora, quem realmente lê? Vamos ser bem reais, gente. Quem pega hoje, o que você está fazendo? Eu estou lendo a Nature aqui. Eu estou entrando na site para dar uma olhada. Gente,
é mais fácil a pessoa estar lendo encarte do mercado para achar uma promoção do que estar lendo um artigo na Nature, porque você vai buscar aquilo que realmente você tem interesse. Então você vai jogar num buscador, num PubMed, você vai buscar o assunto que te interessa. Mas realmente pegar uma revista científica e olha, o que você está fazendo? Estou dando uma lida como se fazia com a Veja, com a Isto É, como se faziam com os gibis, as pessoas não fazem. Né? Porque isso aí demanda energia, demanda gasto, demanda custo. E produzir demanda um custo muito alto. Quando você chega, você fala assim, você precisa publicar em revistas de grande impacto. Revistas de grande impacto têm grandes custos. E aí eu entro num círculo, eu preciso ganhar dinheiro para publicar, eu preciso publicar para ganhar dinheiro. E aí eu fico aquilo. E como se resolve isso? Colaboração, trabalhos multicêntricos, projetos bem elaborados, projetos bem feitos, projetos que tenham relevância e significado, não só na comunidade científica, mas na sociedade. É isso. Assim, é claro que quando a gente entra na faculdade, a gente tem 1000 ideias. E eu acho que nós que somos docentes e já fomos discentes, abraçar essas ideias é a melhor coisa que existe, porque você está despertando o iniciar da ciência. Você está fazendo a pessoa começar a estabelecer o raciocínio científico. Isso a gente só vai balizando. Pô, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Mas você vai alimentando. Isso é fundamental. Mas mostrar que ele precisa publicar, que ele precisa produzir, isso é uma consequência. A publicação, a produção, ela é uma consequência de todo um processo de educação científica que ele começa quando você estabelece a sua pergunta. Porque se eu não sei qual é a minha pergunta, qualquer resposta me satisfaz. Então, estabelecer a pergunta talvez seja uma das coisas mais difíceis dentro da ciência. E depois buscar os métodos para você responder e administrar se aquilo ali realmente tem algum sentido e algum alcance. Tudo bem? Vou passar o próximo, por favor. E aí, dentro desse trabalho ainda, botando alguns resultados, a gente vai ver que foram 1.576 pesquisadores participantes, e aí se observou que existe, sim, muita falha na reprodução de experimentos científicos, inclusive dos próprios experimentos. Aí eu fiquei olhando esses resultados e pensando, será que se eu tentar reproduzir algo que eu fiz como trabalho de conclusão de curso na UERJ, né, em 1900 e alguma coisa, depois no mestrado, será que se eu tentar reproduzir aquilo, eu vou conseguir reproduzir? Nossa, é uma pergunta... É capcioso isso, porque o trabalho é seu, você gastou o seu tempo fazendo, defendeu, aí você fala assim, vou refazer tudo. Dá uma chance, aqui eu estou vendo, aqui, ó, quase 50%, de não conseguir reproduzir o teu próprio trabalho. O meu próprio trabalho. Isso é o quê? Amadurecimento da ciência, isso é reflexão sobre método, isso é uma sensibilidade maior desenvolvida, mas você vê que aí tem um N significativo que não mostrou... quase 50%, nossa, Muitos falharam em reproduzir trabalhos dos outros, muitos falharam em reproduzir seus próprios trabalhos. Então, isso aí não tem como a gente não discutir, não tem como a gente pensar. Né? Eu posso não ter resposta para perguntas relativas à reprodutibilidade, eu acho que eu tenho mais dúvidas do que qualquer resposta, mas isso já chama a atenção de que, poxa, muita gente não consegue reproduzir o próprio trabalho, e aí eu começo a pensar se eu conseguiria reproduzir o meu próprio trabalho hoje. Vamos lá, por favor. Próximo. E aí vem os questionamentos, ou seja, quais são os fatores que podem interferir na reprodutibilidade de um teste? Né? Um resultado não reprodutivo é um resultado falso? Se eu não conseguir reproduzir o que eu fiz no mestrado, o que eu fiz no doutorado, o que eu fiz na minha graduação, o que eu fiz no ano passado, o que eu publiquei no último, aquilo é falso? É errado? Todo resultado reprodutivo é correto? Houve erro? Então, se houve erro em algo que eu não consegui reproduzir, onde é que ele foi cometido? Afinal de contas, existe uma crise de reprodutibilidade na ciência? Existe problema de crise de reprodutibilidade na microbiologia? Ficam grandes perguntas e que exigem muita reflexão para a gente ter respostas. O próximo para mim, Júlia. Aí uma definiçãozinha que a pesquisa científica é algo que está em constante movimento. A gente precisa aceitar esse movimento. Né? O tempo, quando você faz um raciocínio, aí eu volto para a minha graduação, para o meu mestrado, e que cada um faça esse exercício.
como você raciocinava a ciência naquele momento, como você raciocinava o controle de qualidade, como você raciocinava a gestão, como você olhava para um micro-organismo, né? Você olhava aquele micro-organismo simplesmente através da sua cor, do aroma que ele tinha numa placa, naquele meio de cultura, da característica morfológica, de uma característica de genes expressados ou de genes não expressados. Como você fazia o seu raciocínio, como você estabelecia esse raciocínio? Porque se essa ciência está em constante movimento, é claro que você também está em constante movimento ao longo do tempo. Então vão surgir situações onde o que você viu na época, hoje, com o avanço tecnológico, aquilo não é mais verdade, não era mentira, né? Você não mentiu no seu método, mas a sensibilidade do método te oferece hoje outra perspectiva e te faz olhar de outra maneira uma nova evidência. Então a comunidade científica ela vai se questionando, né, se na pesquisa moderna, a publicação de descobertas falsas podem ser a maioria do que é difundido. Aí o falso vem do quê? O falso porque eu falsifiquei, ou falso porque quando eu estabeleci aquilo, era uma limitação que eu tinha tecnológica, era uma limitação cultural, uma limitação de acesso à informação. O que isso é filosófico, né? Tipo assim, chega a ser filosófico. A verdade verdadeira, ou a verdade verdadeira para o espaço-tempo, não para agora, mas o espaço-tempo naquela época era uma verdade verdadeira. Nossa, a gente tem... Janaína, vou abrir a cerveja aqui, porque eu vou... Não, eu acho que seria um exemplo, né? Vou perguntar se é um exemplo, Não, né? Tá aí a taxonomia, né? Eu acho que a taxonomia, muito quando a legal. gente coloca a taxonomia das bactérias, que umas pertencem ao grupo, daqui a pouco não muda mais, não pertence mais, porque a biologia molecular trouxe isso pra gente, né? Cada vez que você faz um sequenciamento, você coloca aquilo em outro grupo. Então, assim, o que era deixa de ser, enfim, é muito... Só que isso está numa velocidade absurda, né? Eu acho, assim, por conta dessa tecnologia que a gente tem hoje, né? E que a gente não alcança, né? Isso me preocupa em relação ao diagnóstico. Diagnóstico clínico. E hoje é biologia molecular, Jana. Mas... Sim, mas o diagnóstico clínico... Um diagnóstico, mas num futuro próximo, talvez o PCR, gente, o PCR já é maior de idade, já tá quase criando, já é grisalho o PCR, né? Sim. Quando você vê o cara lá, o surfista lá na Califórnia, que teve a ideia lá olhando a estrada, aquilo, o cara tem quase 50 anos, 40 anos aquilo. Então, a nossa verdade hoje é o PCR, o máximo, o suprassumo. Daqui a 10 anos, vai ser uma metodologia nova, ou não, talvez alguma coisa que um coreano, que um japonês vai descobrir, e todo mundo fala assim, mas nossa, era tão óbvio, por que eu estou trabalhando com PCR há tanto tempo? Talvez seja isso. E que não está errado. A nossa verdade hoje de PCR, ela não está errada. Ela está adequada ao nosso tempo. Nossa, adorei isso, adorei. Nossa, dá para fazer Mas eu gostaria que o professor colocasse, a gente coloca a questão da qualidade, só um pouquinho, parêntese, tá? Mas que o assunto é muito... O assunto teve já elogios aqui. Obrigada pelo Luiz Guilherme ter elogiado as exposições. Realmente, assim, eu estou conhecendo hoje a aula do professor e a Lúcia, enfim, quem está assistindo a gente. Mas, assim, quando eu falo de diagnóstico clínico, tirando um pouco da pesquisa, embora tenha pesquisa ali, né, para a gente exercer, me vem essa questão, assim, de fazer tudo isso numa velocidade rápida para o diagnóstico e que não se pode fazer, né? A gente ainda não tem. Quando a gente fala do PCR, a gente tem o PCR. A gente tem, mas isso a gente ainda não tem em todos os lugares, né? A gente está aqui no grupo e muitas pessoas que participam do nosso grupo de WhatsApp mesmo falou, né? Faço microbiologia raiz, faço microbiologia... Então, assim, a gente tem mundos distintos nessa questão também, né? Com certeza, que o senhor está apresentando para a gente, que o senhor está apresentando para a gente. A gente não pode comparar, acho que um pesquisador que tem os recursos de um laboratório que diz que é rico, né? Eu fui estagiária de um laboratório, na verdade, estagiária não, eu fui contratada para um laboratório de virologia na UFRJ, e eu não vou precisar falar o nome do laboratório, mas quando eu disser, me disseram assim, você está lá é o laboratório mais rico da universidade.
Então, assim, a verba ali, aquele pesquisador conseguia fazer de tudo. E um pesquisador que não consegue, né? Então, assim, também tem isso, eu acho, tem né? Tem uma questão. Ainda tem a Tem uma grife. questão. Aí eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho isso pra gente. Janaína, eu também tive a felicidade de poder estar num laboratório com recursos. Foi fora do país. Eu tive, assim, nós fomos a convite de um colega que hoje trabalha com microbiologia, que está fora do país também, e eu pude ir com a minha esposa, que é microbiologista de graduação, de mestrado, doutorado, que está aqui presente assistindo com a gente, a Natália, e lá nós tínhamos recursos. Sabe o que você olhar, agar sangue à vontade? Pipeta, ponteira, e a gente vem assim de contenção, e aí você, quando abre uma caixinha, você olha para a ponteira quase que como um indivíduo, né, para você não desperdiçar nada. Quando você faz lá as coisas assim, eu preciso disso, 2 dias apareceu. Você está parecendo a minha orientadora quando falou para mim quando chegou no CDC. Ela chegou no CDC e falou assim: eu caí na Alice no País das Maravilhas. Tipo assim, a gente brigava na Fiocruz por uma pipeta, os caras falavam assim: a minha é descartável, eu usei jogar fora. Ela falava assim: vou levar no avião, vou pegar para mim e vou levar no avião comigo. E isso foi assim, um choque de realidade que eu tinha sofrido. Logo que eu terminei a graduação, também eu tive a oportunidade de sair do país a primeira vez, fui para a Espanha para fazer um estágio. Na verdade, eles se interessaram porque eu sabia trabalhar com micobactéria, tinha sido o motivo do meu TCC, e me convidaram. E quando eu cheguei lá, sabe quando você começa a pegar a ponteira, bota num balde, e o cara falava assim: o que você está fazendo? Eu, não, porque depois a gente esteriliza, reaproveita, ele reaproveitar. Isso. Aí eu falei: caralho, se Olha, tivesse a carapuça, assim, tipo, o pobre aqui dentro, querendo reaproveitar tudo. Eu fui no laboratório rapidinho, que eu fui fazer um experimento, e quando eu cheguei lá, a pessoa pegou a chave, a ponteira estéreo, entendeu? Tava a chave, só ela tinha a chave. Quem tem a chave, onde tem a ponteira X, entendeu? E foi assim: você vai usar tanto, assim, me devolve, entendeu? Então, assim, é isso, né? Existe essa realidade, né? Tem essa realidade, né? Nós temos uma realidade muito diferente dos grandes centros que detêm dinheiro, que detêm os recursos, e não é... Existe uma... Eu não vou entrar nos aspectos nem de equidade, né? Quando a gente observa a distribuição de recursos, seja por gênero, seja por idade, jovem pesquisador, pesquisador sênior, pesquisador mais maduro. Tem hora que eu fico sem saber até o que eu sou nessas divisões todas, porque eles tentam classificar tanto a gente que a gente fica sem saber. Mas, Janaína, quando se toca num assunto muito, muito, muito importante, eu não tenho recurso para fazer um PCR. O real time não é a minha realidade. Mas eu vivo dentro de uma cidade pequena, onde eu vivo num laboratório onde eu faço o meu meio, porque se eu for comprar, o sistema de envio demora muito, vai chegar contaminado, eu não tenho uma rotina que justifique um grande investimento do proprietário do laboratório, ou o meu mesmo, porque o laboratório pode ser privado, então eu tenho que me adequar àquela realidade. E aí eu falo para os meninos sempre assim: o bom é aquele que se adequa à sua realidade, porque trabalhar com dinheiro, gente, é muito bom, mas se apaga a luz, você vai deixar de fazer um diagnóstico. Se queima o teu PCR, você não vai isolar a tua bactéria da placa, você vai deixar de olhar, vai deixar de sentir o cheiro daquela colônia, vai deixar de ver a textura, se ela é mucoide, se ela não é mucoide. Então, assim, o profissional ele tem que estar preparado para... Você falou microbiologia raiz, eu adoro. Bico de Bunsen. Óbvio, eu quero trabalhar numa capela de biossegurança no maior nível que existe, com um avental, com luvas, mas eu preciso saber trabalhar do lado, eu preciso saber trabalhar em qualquer situação, porque o mais importante na microclínica é o paciente que está esperando o resultado. Se eu posso acelerar com qualidade e fazer um diagnóstico molecular a partir de uma amostra clínica e dar uma resposta rápida, ótimo. Mas se eu não posso que eu dê a melhor resposta para o clínico fazer a melhor intervenção, aumentando as chances de salvar aquele paciente, ou que eu assuma que eu não consigo dar um resultado porque o tempo de geração daquele micro-organismo é um tempo que ele estabeleceu e que eu posso dar o meio que for, colocar na condição que for, mas eu não vou alterar o tempo de geração dele. Então, eu acho que precisa haver essa, mais uma vez, transparência e o pé no chão. Onde eu trabalho, qual é a minha realidade. E aproveitar esses momentos e esses grupos que vocês criam para discutir. Olha, como você faz isso? Né? O que você usa, como você otimiza, qual é o seu protocolo, é trocar essa experiência.
porque nós somos criativos. E muitas vezes você vai ver pessoas desenvolvendo protocolos e validando os protocolos que vão gerar uma economia significativa, com qualidade e um tempo aceitável, mas sempre pensando que eu tenho um produto que é a vida de uma pessoa, não o produto, perdão, mas o meu resultado ele vai impactar na vida de alguém. E isso eu sou extremamente responsável por fazer. E aí a realidade de cada laboratório, e claro, sonhar e folhear aqueles folders maravilhosos das empresas que oferecem para a gente todos os recursos. É um exercício gostoso. Nossa, eu adoro olhar, que sonho, e ficar olhando ali as tecnologias. Mas a gente tem que botar o pezão no chão, e porque às vezes você monta um laboratório de sonhos e não sabe nem o que fazer. E aí a gente volta para a questão. Se eu não tenho uma pergunta, se eu não tenho meus objetivos definidos, eu acabo me perdendo mesmo com todos os recursos do mundo. E às vezes com pouco recurso a gente tem que se reinventar, tem que refletir, tem que otimizar, e a gente consegue resultados muito, muito, muito interessantes. Bem? Próximo, por favor. E aí, só uma definição, porque as pessoas ficam assim, mas o que é reprodutibilidade? Eu estou reproduzindo ou eu estou replicando o resultado? Então, uma definição teórica, tá? A reprodutibilidade seria a habilidade de uma pessoa, um pesquisador, um analista, de reproduzir um resultado de um estudo anterior usando os mesmos materiais que foram utilizados na pesquisa de origem. Já a replicabilidade é a capacidade de reproduzir um resultado consistente, realizando um experimento totalmente independente, no qual só a mesma questão está sendo estudada. Então, você está replicando ou você está reproduzindo? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes você fala assim, isso aí não é reprodutível, mas ele não fez uma reprodução, ele fez uma replicação. Eu vou ter um exemplo bem simples para a gente poder entender essa questão da reprodutibilidade e como ela está no nosso dia a dia. Pode passar o próximo, por favor? Bolo de chocolate. Né? Apesar de não saber absolutamente nada de patisserie, eu gosto de bolo de chocolate. E ocasionalmente, vamos fazer um bolo de chocolate. E a primeira coisa que eu faço, eu vou buscar uma receita. E hoje você joga bolo de chocolate e vem alguns sites ou pessoas que estão trocando receita, botando receita, ou um livro mesmo, tradicional, né? Eu tenho um livro que foi da minha avó, com as receitas todas manuscritas, então a gente busca receita para fazer um bolo de chocolate. E aí eu falo assim, então eu vou pegar uma receita e eu vou reproduzir. Eu quero ter esse bolo de chocolate aqui no final. O próximo, por favor, Júlio. E aí eu vejo. Eu peguei, isso aqui é uma receita original, onde ali havia o que a gente chama de material, né, aquilo que a gente vai consumir, e tinha um método, como fazer, e muito simples. Né, um liquidificador, coloca os ovos, chocolate em pó, manteiga, farinha de trigo, açúcar e o leite, bate por 5 minutos. Gente, tem coisa mais simples do mundo. Pega uma forma untada, bota a massa, 180 graus, 40 minutos, aí dá uma dica, não esquece ainda de usar uma forma alta, outra solução é colocar uma colher de fermento para manter a receita. Falei, fácil fazer bolo de chocolate, é uma coisa fácil. Qualquer um pode fazer, é só você comprar chocolate em pó, manteiga, farinha de trigo, açúcar, fermento, leite. Botei manteiga de novo, que é a calda, tá? Isso ainda botei com requinte com calda. Então a calda levaria manteiga, chocolate em pó, açúcar e creme de leite com soro. Falei, perfeito, vou fazer um bolo de chocolate. Próximo, Júlia. Só que vieram algumas dúvidas. Qual é o tamanho do ovo? Quantos gramas? Esse ovo está à temperatura ambiente ou ele tem que estar... Porque hoje eu fui no mercado, gente, tinha ovo vegano. Eu falei, isso não é ovo. O ovo da sua avó, com certeza, não é esse ovo que vende hoje no mercado da gente. Não é. Não é. Ovo orgânico, ovo de galinha caipira, ovo de galinha... Assim, até as galinhas, né? Felizes. Ovo tem grife. Ovo tem grife. Eu falei, gente... Aí eu olhei para o ovo na geladeira e falei, esse ovo que eu estou olhando aqui tem até um resíduo ainda, tinha até pena. Então, assim, eu falei, pô, tem uma coisa estranha. Aí foi manteiga. Eu falei, manteiga com sal, sem sal? Qual é a temperatura da manteiga? Vou ter que me denunciar. Por isso que, tá vendo? Eu sigo a receita ali à risca e fica difícil mesmo assim. Júlia sabe disso, né? Fica difícil reproduzir. Mas é difícil. Aí, você olha lá, tinha o fermento. Aí eu falei, gente, tá, aí por uma questão assim de não tão ignorância, eu sabia que era fermento químico ou biológico, sabia a diferença. Eu falei, vamos lá, né? O segundo grau estava firme e forte, então eu sabia qual era o fermento. Mas existem várias marcas, e aí uma vez eu me lembro da minha mãe falava, você tem que testar o fermento. Testar o fermento? Então existe método para isso. Aí começou o açúcar. Eu falei, qual açúcar? Demerara, açúcar, aí mascavo, açúcar cristal. Gente, eu gostava da minha geração, açúcar era cristal,
às vezes o refinado. Hoje você tem uma quantidade de açúcares de Açúcar qualidade. era União. Na minha época era União e acabou. Outro dia eu vi açúcar de maçã, falei, que isso, açúcar de maçã? E aí, claro, os preços vão oscilando. E aí a farinha, eu falei, botar farinha de trigo, qual? Tipo 1 ou tipo 55? Gente, alguém viu falar farinha trigo tipo 55? Sabia nem que tinham 55 tipos. Farinha de trigo é farinha de trigo. É com fermento ou sem fermento, suplementado ou sem suplemento, a receita não fala nada disso. Então, muitas vezes o método, ele descreve o que você precisa, mas ele não tem a especificidade. E aí você sai fazendo misturas de acordo com o que você acha, acredita ou tem recursos. Porque um açúcar de maçã, um açúcar de coco, um açúcar... E aí existe açúcar de beterraba, eles têm um custo. E aí o resultado pode não ser aquilo que você está esperando, né? É por aí a discussão, Marcos. Próximo, Júlio, por favor. Porque isso aí foram os materiais. E quando chegou no método, o liquidificador. Qual o liquidificador? Existe um liquidificador que tem potências variadas, que não são declaradas, que ela vem com 1, 2, 3, 4, 5. Aí os liquidificadores que tem lá quantas rotações por minuto. Então, qual é a velocidade? Né? Forno. Coloca em forno médio. Gente, eu detesto forno médio. Porque o fogão não vem médio. Ele vem temperatura. Então, me diz qual é a temperatura. Aí, 180 graus, o meu não começa em 180, começa em 186. Não posso fazer um bolo de chocolate. Porque eu não tenho, o meu fogão, já no forno, né, perdão, ele já não oferece aquilo ali. Aí, coloca ali. Outra solução para se colocar apenas uma colher de fermento e manter a sua receita em uma forma pequena. Foi a solução que criou-se um problema. Porque eu não sei se eu tenho um problema, como é que eu posso buscar essa solução? Então eu falei, poxa, os equipamentos não estão descritos de uma maneira que eu possa usar o mesmo equipamento, os métodos não são descritos da maneira que eu posso usar os mesmos métodos. Próximo, por favor, Ju. E aí a minha expectativa era uma e a realidade é outra. Ou seja, eu sonhava com um bolo, com essa cobertura, totalmente saboroso, macio, e saiu BLJ. Porque não havia uma especificidade. O produto, no final, saiu algo com achocolatado. Mas a minha expectativa era completamente diferente daquilo que foi real. E na pesquisa pode ser a mesma coisa. Você começa uma técnica e aí, quando você vai ver um produto, ele não amplificou, o micro-organismo não cresceu, aquele meio não chegou à cor que você imaginava. A questão de coloração, para mim, já é um problema, porque eu vejo um padrão muito limitado de cores, e as pessoas começam a olhar aquilo, isso aqui é azul turquesa, azul piscina, azul petróleo. Gente, azul é azul. E aí ele vem todas as variações, que, graças a Deus, alguns equipamentos trouxeram para a gente uma limitação daquilo que é azul, daquilo que é verde, mas é difícil. Outro dia eu estava, isso aqui é azul, e minha filha, não, é verde. Eu falei, é azul, filha, não, isso é verde tal coisa. Eu falei, que verde tal coisa, né? Verde, sei lá, fundo do mar, em dia nublado, a tantos metros. Eu falei, pô, isso é azul para mim. Então, essas percepções, elas muita variável. É muita variável. São muitas variáveis que a gente tem que tentar limitar, porque senão a gente se perde no meio delas. E a microbiologia, como eu não estou trabalhando com algo engessado, eu estou trabalhando com um micro-organismo que tem sentimento. Pô, se eu tenho dias bons e dias ruins, eu tenho que assumir que o micro-organismo pode ter vontade de crescer e não está na boa vontade dele. A Pseudomonas, quando está naquele dia que ela não quer crescer, não vai ter nem poeirinha na placa, não tem jeito. A atacada, ela não vai. E aí você fala assim, eu errei, não sei o quê, você tirou. É porque a gente imagina o quê? Numa escala, eu sou o ser superior, ela é um ser limitado, com um código genético, e ela tem que expressar o código sempre que eu bem entender. E da mesma maneira que eu não expresso tudo quando eu bem entendo, ela também comentário não expressa. Da sua esposa aí, hein? A sua esposa eu até olhei aqui, sua esposa Natália. Fazendo comentário aí no chat da gente. Senhora Natália, muito obrigada pela participação. Paula, a Lúcia, todos que estão aqui assistindo com a gente. Tá na tela. Agora eu estou vendo, achei que ela fosse falar que eu tenho problemas com receita. Eu já percebi que quem faz bolo na sua casa não é você. Não. Olha, essa coisa de cores, eu vou trazer para vocês uma experiência do controle de qualidade de meio de cultura, onde eu trabalhei já, e que você tem um meio de cultura, quando você vai fazer, por exemplo, o H saborô. Aí você tem ali um bege, claro. E quando você vai descrever isso no certificado,
Às vezes é um bege mais claro, às vezes é um bege mais escuro um pouco, porque vai variando de acordo, né? E existe uma, como é que se diz? Uma dificuldade disso. Eu estou dando um exemplo só, mas nos diversos meios. Por conta exatamente do que a gente está conversando aqui, né? Tem a questão do método, tem a questão também da, como é que se diz, da descrição, mas eu vou te dizer, na experiência prática, você não consegue muito, apesar de ser meio industrial, ter exatamente igual. Né? Você tem um CLED esverdeado, mas às vezes sai um CLED um pouquinho mais esverdeado, um pouquinho mais fechado. E aí você tem... E o cliente pode reclamar. Ele pode passar no teu controle de qualidade, que você tem uma gama. Exato. Porque eu libero aqui o verde escuro, claro, entrando no verde lima. Você chega lá no cliente, lá em Fortaleza, ele recebe e fala assim, esse verde aqui eu não quero, vou devolver. Eu estou falando isso só que é uma problemática isso em controle de qualidade em meio de cultura. E a fórmula é igual, A fórmula é igual, você tem uma fórmula de bolo de fazer CLED. Vamos falar de CLED, que é o meio mais fácil de fazer. Eu faço aqui em cima da minha mesa. Mas aquele verde bonito, aquela coisa, né, de trabalho, pode não acontecer. De cada 10, você consegue 8. 2, você não consegue aquele verde bonito. E não tem mistério. É igual gelatina, água e pó. Não tem o que fazer. São muitas variações, né? Temperatura, pH, muitas, embora ali você tem tudo já fechadinho, né? Você tem a temperatura certa de colocar o meio, você tem o pH exemplo, né? do range certo. Mas só para trazer isso para vocês, para registrar só que isso é uma problemática, embora aqui na receita, no caso, ficou muito diferente, porque os métodos, enfim, né, de equipamento e tudo mais, não estavam tão descritos, né? Mas só para registrar para vocês. Mas isso acho super legal, Janaína, porque a gente também tem que pensar que, quando na década de 80, os fornecedores de insumos para quem ia produzir o meio de cultura eram uns. Hoje, esses fornecedores podem ser os mesmos, com outra tecnologia, até para você ter uma competitividade de mercado, e mais fornecedores que foram surgindo. Então, a matéria-prima que eu me baseio para pensar no CLED da década de 80, de 90, não é a mesma que eu vou usar hoje. Né? Os recursos para tratar uma água, para preparar aquele meio, não é o mesmo. Então, vai haver essas pequenas variações, elas são aceitáveis. Agora, são pequenas variações, Isso. Aí eu preciso validar, eu preciso fazer um controle de qualidade, preciso raciocinar em cima disso. Eu preciso ver o quão eu vou aceitar aquilo ali, qual é o meu controle. Qual é o teste que eu vou fazer para validar aquele meio dentro do meu laboratório? Se eu estou trabalhando com ele fabricado no próprio laboratório ou se eu estou comprando ele pronto? Né? Essa validação, isso aí tem que haver, esse registro, essa qualidade, o controle de qualidade. Sim. Okay? Por favor, próximo. Então, o que é um resultado relevante? Eu tenho um resultado positivo e tenho um resultado negativo, mas o que eu posso considerar relevante? É de extrema importância entender que o processo científico ele depende do compartilhamento dos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. O que a gente observa hoje é que muitas vezes as pessoas, quando têm um resultado negativo, não estou dizendo errado, elas não compartilham, elas não mostram que aquele resultado existe. Então, eu estou desenvolvendo uma técnica in-house para poder fazer um diagnóstico dentro de um tempo mais curto. E aí eu vou desenvolvendo, padronizo, uso e não compartilho. Isso é ruim. Não consigo padronizar e não compartilho, eu estou tirando a oportunidade de discussão dentro de um meio acadêmico, dentro de um meio industrial, dentro de um meio clínico, dentro de um meio científico, para que aquilo ali pudesse ter dado certo. Então, o meu bolo pode não ter ficado aquele resultado positivo, negativo, lindo que eu imaginava, mas ele não pode ser utilizado na construção civil, na pavimentação, para arremesso de peso? Claro que ele pode. Então, eu tenho que olhar sempre o resultado, como ele pode ser utilizado. Porque há uma relevância, mesmo nos resultados negativos. Isso impulsiona o conhecimento. E muitas vezes é reprodutivo. Se eu tentar reproduzir o meu bolo com os mesmos insumos que eu utilizei naquele momento, eu vou conseguir. O que eu vou fazer com ele que é outra história em relação à receita original. Mas eu tenho que considerar que o meu resultado, mesmo negativo, ele é relevante. Próximo, por favor. Então, quando a gente fala de crise para descrever essa situação atual,
a gente tem que pensar no porquê dessa crise. Então, a gente tem os dados que existe realmente uma crise, tem 52% dizendo sim, existe uma crise, então ela é real. Agora, o que está causando essa crise na reprodutibilidade? É fraude? É omissão? Né? Porque fraudar eu tenho uma intenção, mas muitas vezes eu omiti aquilo ali. É uma documentação falha, né? Eu não fiz o registro, eu controlei a temperatura, eu li todo dia, mas eu não fiz o registro. Então falhou a documentação. Eu esqueci, ou seja, faltou qualidade naquilo que eu faço. O controle de qualidade, ele está sendo eficaz ou ineficaz? Porque a maioria dos processos existe um controle de qualidade para você validar o processo. Às vezes você faz um meio de cultura lindo e o bicho não cresce, o bicho não cresce, o bicho não cresce, e você não reparou que a água está com pH alterado, tem cloro na água que você utilizou ou qualquer outro fator. A tua estufa está atingindo temperaturas que quando você sai do laboratório e desliga o ar-condicionado que você não imaginava. Entre outros fatores que podem estar, são inerentes, que se você não parar para controlar, para validar, para documentar, você vai chegar a resultados negativos ou vai chegar a resultados que não correspondem à verdade e você não sabe. Você vai soltar um falso negativo onde, na verdade, era uma cultura positiva, mas porque você não validou teu processo, você não documentou. Né? Existe, claro, como o Luiz Guilherme perguntou, uma pressão para publicar resultado? Existe, como existe uma pressão para soltar um laudo. O paciente, você faz a coleta, já toca o telefone do lado, perguntando qual é o micro-organismo. Você está ainda assim, do lado do paciente, você não tirou nem a seringa dele, o cara já está assim, ei, qual é a bactéria? É resistente a quê? Qual é o antibiótico? Pô, você está olhando para a amostra, eu não sei. Então existe uma pressão, claro, eu quero salvaguardar vidas, mas existe o tempo necessário, existe o método necessário, existem as limitações inerentes ao tempo e ao método. E claro, há má conduta? Existem má condutas, tanto em laboratórios clínicos como em laboratórios de pesquisa. Se eu digo que eu não posso incubar uma amostra sexta-feira para ela ser lida só na segunda-feira, porque vai haver desidratação do meio, vai haver perda das características daquele micro-organismo, e na segunda, quando você for fazer a sua técnica de Gram, você for fazer a sua prova bioquímica, aquilo ali não está de acordo, e a pessoa, quando chega sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, eu quero ir embora, vai lá semeia, em vez de não aceitar a amostra, ela está ali com uma má conduta. Muitas vezes ela não se preocupa com aquilo. Mas vai crescer, eu boto na geladeira e depois eu faço. Por trás de toda amostra tem uma vida quando a gente pensa no clínico, no veterinário. Por trás de uma amostra de alimentos tem alguém que se importa com a qualidade daquilo que vai ingerir. Por trás do controle ambiental, por trás de uma amostra tem toda uma vida que precisa ser levada em consideração. E quando a gente age de má conduta, achando que aquilo não tem tanta importância, a gente está falhando no processo e a gente está colaborando para essa crise. E essa crise se reflete amanhã num hospital onde o clínico ele não aceita mais o resultado. Onde ele vai já entrando com uma terapêutica baseada na clínica dele e não mais no resultado do laboratório. Ele perde a confiança naquilo ali. Então o hospital, eu cito um hospital, mas ele continua investindo, mas ao mesmo tempo em você no laboratório, ele continua investindo, comprando material, mas o clínico já não aceita mais, ele faz uma antibiótico-terapia empírica com os custos aumentados, com os custos de internação aumentados. Então, ou seja, aquela sua má conduta numa sexta-feira, por falta de planejamento, ela vai refletir numa piora de um quadro todo econômico, social e de saúde. Então, isso aí faz parte da crise da reprodutibilidade. Próximo, por favor. Um dos problemas de reprodutibilidade, por exemplo, é o viés, é o perrengue. O que é isso? É manipular dado. Né? Eu posso fazer um experimento 1000 vezes e selecionar ali quais são os dados melhores. É claro que, às vezes, a gente faz isso sem pensar. A gente faz isso sem refletir, sem pensar, não, vamos botar sem refletir. Se eu assumir que a minha estufa bacteriológica tem a mesma temperatura, sem variação nenhuma, em qualquer um dos andares, em qualquer posição, eu estou ali tendo um viés. Porque se eu tenho uma resistência elétrica embaixo, é claro que quando eu tenho oscilações de temperatura externa, eu vou ter oscilações de temperatura interna e eu vou ter oscilações dentro da minha estufa. Então, quando você faz uma pesquisa que você precisa ter ali um crescimento, quando você faz um isolamento e você está considerando a temperatura de 36 graus e você não pensa sobre a posição do teu prato, você está cometendo ali um pequeno equívoco, um pequeno erro que pode refletir amanhã nos seus resultados. Quando a gente pensa em pesquisa pré-clínica, por exemplo, né, eu trabalho animais de laboratório.
eu pego as minhas gaiolas e coloco em uma prateleira aqueles animais que estão mais próximos da fonte luminosa, que estão mais próximos da saída de ar-condicionado, eles vão ter um estímulo diferente daqueles que estão mais próximos do chão ou na altura dos meus olhos, que estão me vendo ou que estão ouvindo mais a minha voz. Às vezes, um perfume exagerado gerar uma reação estranha, um barulho. Eu tive a oportunidade de estar dentro de um biotério, onde eles fizeram a troca do bioterista, e os animais sentiram a troca do bioterista, e não se reproduziram. Porque eles eram um bioterista acostumado com roedores, então fazia mais barulhos com as gaiolas, com seus movimentos, e quando partiu para peixes, eles sentiram essa diferença. Olha a sensibilidade do animal de sentir que mudou alguma coisa, e mudou a pessoa. Era uma pessoa antes delicada, no andar, de pouca fala, de fala baixa, entrou uma pessoa um pouco mais agitada, de um pisar mais forte, de uma fala mais alta, que cantarolava. Então os animais sentiram e pararam de reproduzir por mais de 30 dias. E olha que pequeno detalhe, que pequeno viés, e que reflete amanhã nos resultados, seja de pesquisa, seja de análises, que não sejam direcionadas somente à pesquisa. Próximo, por favor. Esse ponto talvez seja um dos pontos assim, que depois de 2020 mais chamou a atenção. A saúde mental. Eu não consegui reproduzir porque eu sou ruim, é porque eu sou um péssimo pesquisador. A bactéria não cresceu, é porque eu sou uma pessoa má, é porque eu sou uma pessoa incompetente, eu não consegui identificar, é porque eu sou limitado, eu não sirvo para aquilo, eu não consegui fazer um bolo de primeira, é porque eu sou um péssimo confeiteiro, no meu caso sim, mas eu tenho que assumir para mim. Então, quando eu não consigo reproduzir, quando eu não consigo identificar, quando o meu meio contamina, muitas vezes as pessoas se punem. A gente está se punindo demais. Nós estamos atribuindo a nós uma culpa excessiva, quando, na verdade, o método podia estar mal descrito. Você fez o seu melhor. E aí vem a crise do impostor, onde você se sente um impostor, porque você não consegue reproduzir. Aí vem ansiedade e depressão. E aí você vai ver a pessoa entrar no laboratório com ansiedade, com depressão. Então a gente já pega reflexo de uma pandemia que gerou problemas de saúde, que gerou perdas inestimáveis, que gerou sequelas, que gerou comprometimento financeiro, que gerou comprometimentos familiares em diversos âmbitos, de emprego, e aí a gente retorna para o laboratório como se nada tivesse acontecido. A gente retoma, não, a gente não retoma, a gente não retorna, a gente começa de novo. E a gente precisa ter uma sensibilidade para olhar para o lado e ver, o meu colega não está bem. Ele não tem condição hoje de fazer um isolamento. Ele não tem condição de fazer uma contagem. Ele não tem condição hoje de fazer conversar com o meu paciente. Ele não está bem. Ele não é uma pessoa que não tem uma humanização, mas ele não está bem porque ele está passando por um momento difícil. A gente não tem ainda, dentro do laboratório, e outro dia eu estava conversando com a Natália, como seria fantástico usar a inteligência artificial para poder escanear o seu rosto e dizer se você pode entrar ou não naquele dia. Porque se você não estiver bem, você não entra no laboratório. Porque você compromete a sua saúde, compromete a saúde do seu colega, você compromete a qualidade do seu produto. Porque na pressão que a gente tem hoje, é um exercício você olhar para o lado. Né? Eu vou falar por mim, que trabalhei anos dentro de uma multinacional. Às vezes você tem tanta coisa para fazer que o bom dia ele sai automático. Não é nem bom dia, é um bom dia. E você nem viu a cara da pessoa. Por quê? Você tem tanta coisa para fazer que é isso aí. Acho que você falou de inteligência artificial, igual aeroporto agora, né? Com passaporte. Escaneia, você fala assim: hoje você não está legal, não. Hoje estou avisando o RH que você não vai trabalhar hoje, que você não está bem. Isso seria fantástico, Marcos. Mas o mais fantástico seria você dizer para o RH: olha, eu não estou bem. Só que o medo de perder o emprego. E o medo de... aí entra naquilo que você colocou aqui, a crise do impostor. Né? Vou dar um outro exemplo básico que eu posso falar para você. É tipo assim, 3 anos de pandemia. Eu sofri, eu falava isso com o meu RH e tudo na época, quando eu estava lá, eu sofria do mal de não estar online. Eu me sentia mal, eu não conseguia dormir, eu tinha crise de ansiedade porque eu não estava 24 horas online. Aí você vai perguntar assim, mas alguém te cobrava 24 horas online? Não, ninguém me cobrava. Mas o fato de eu não estar online no computador, com o laptop na minha casa,
eu falava assim, eu sou, aí entra naquilo que você falou. Eu sou um mau profissional, eu sou um impostor, eu sou um cara ruim, eu sou um cara mau, eu tenho mais aqui que tomar na cabeça porque eu não estava online. Aí é um ciclo vicioso, né? Aí você começa a ter estresse, você começa a ter cálculo renal, você começa a ter dor de cabeça, você não dorme. Mas é só um exemplo, porque é um exemplo do dia a dia. É um exemplo ótimo. Aí você imagina isso, você tem que isolar tudo e ir para dentro do laboratório, ter que trabalhar com placa, bactéria, PCR, ou fazer uma corrida de gel. E você não consegue colocar no gel porque você está tremendo. Você não consegue, simplesmente você treme tanto que você fala assim, hoje eu não consigo botar na corrida, eu não consigo fazer uma eletroforese, porque eu tremo, eu estou tremendo. É possível fazer isso. Sem dúvida alguma, é possível, e é aí que os acidentes acontecem. E porque aí numa tremedeira dessa você derruba uma amostra. Falou, o meu resultado foi horrível, eu sou um cara ruim. Não, mas peraí, mas você não estava em condições de condições normais de temperatura e pressão para você fazer aquele experimento. É melhor você largar tudo e ir para casa e voltar outro dia. E o mercado também, que muitas vezes faz você estar num plantão de manhã, num plantão de noite, e um terceiro no fim de semana, se atualizando. Aí, ó, a Janaína vai falar, tipo assim, trabalhar em 4 lugares, chegar em casa 11 horas da noite. Eu ia falar isso agora, né? Eu ia falar isso agora em relação aos profissionais de saúde, né? Eu tenho observado tanto enfermeiros, enfim, todo mundo que veio de uma pandemia com uma angústia muito grande já, por muito tempo de trabalho, né? Muitas horas trabalhadas, muitos impactos com mortes e tudo mais. É isso aí. E me espanta, na verdade, isso seja para a empresa pública e privada, que eu vou falar com experiência. As empresas que lidam com saúde não olharem tanto a saúde de seus funcionários, em relação a uma carga horária absurda, a uma pressão absurda. Não, eu preciso falar. Calma, né, Janaína, calma. Não, é uma expressão. Eu estou falando por muitos aqui que trabalham na área de saúde, que podem estar ouvindo a gente e que vai ficar registrado. E não só por mim, eu tive depoimentos de enfermeiros, assim, que eu falava, nossa, eu devia ter gravado isso que você falou. Porque, assim, você olha aquilo, sai com tanta carga emocional, e você fala, nossa, como uma pessoa dessa cuida de alguém? Porque é o que eu costumo dizer para minha mãe, que cuida de uma quase irmã, que quem me conhece sabe, que todos os dias está ali na luta com a minha quase irmã, e eu falo para ela, você precisa estar bem para cuidar dela. Você precisa cuidar da sua saúde para cuidar, porque a gente só consegue cuidar do outro quando a gente está bem. E assim é o exame, assim é a pesquisa, assim são várias as outras atividades que a gente faz, né? E a gente não se olha e não compreende o colega quando ele faz essa menção. E nem a empresa compreende. Então, assim, o funcionário sai de férias, você já está assoberbado de atribuições, o funcionário sai de férias e você cumpre a carga horária do funcionário, entendeu? E se é um serviço público, se não tem funcionário, você exerce a profissão. No serviço público eu posso desabafar. Eu faço um plantão 24 horas, domingo, sozinha, porque não tem funcionário. Não. Eu fico num plantão 24 horas sozinha. Se eu passar mal, passei, paciência, assim, né? A gente tenta dar o nosso melhor, a gente tenta ali manter uma integridade mental, né? Mas assim, você olha assim e fala, o que está acontecendo com a área de saúde, né? Isso que eu estou falando aqui não é só por mim, é o que eu estou dizendo em relação aos meus colegas todos, de enfermagem, eu sou do laboratório, mas de enfermagem, e detalhe, numa agência transfusional. 24 horas sozinha numa agência transfusional é um risco. Então, assim, eu acho que o funcionário de saúde, o pesquisador, todas essas profissões, como você disse, né, que deveria ter ali um raio-x, né, para dizer se está bem ou não, é preciso, sim, cuidar dessas pessoas que estão trabalhando. E não, acho que não é só aí, né? A gente está com uma carga, eu acho que depois da pandemia a gente veio com uma carga muito grande, mais ainda de tecnologia, de tudo, de conhecimento, né? Que é aquilo que o senhor, lá no início, começou, né, a palestra.
falando. Eu acho que isso reflete tudo o que vem falar agora, né, da questão da saúde mental. Eu acho que fica bem, bem nítido aí. Desabafei, gente, perdão. Não, tá certo. Prossegue. Pergunta assim, quem cuida de quem cuida? Quem vai Quem cuidar cuida de quem cuida? Exato. Quem cuida de quem cuida, né? E somos nós mesmos. Somos heróis, ó. O Paulo Souza está dizendo, somos heróis. Heróis mesmo, porque a gente consegue reverter, né? A gente consegue tirar o melhor da gente, né? Nisso tudo. Não é herói aquele herói que falavam da gente na área de saúde na época da pandemia, não. Porque eu acho que a valorização de um herói é maior do que eles dão pra gente, né? Eu acho que, na verdade, hoje, a minha recompensa maior é quando eu vejo um paciente sendo atendido, eu conseguindo atender um paciente. É a minha recompensa maior, assim, que eu tenho. Então, acho que aí, assim, eu me sinto, assim, útil, nem heroína, né, mas útil, né, de estar ali naquele momento e falar assim, não, eu ainda estou bem para cuidar de quem está pior, né? E esse é o nosso papel. Né? Nosso papel é cuidar, nosso papel é fazer o nosso melhor, mas a gente tem que se cuidar. E a gente está deixando de se cuidar para fazer outras coisas, achando que está se cuidando, fazendo milhões de coisas, dizendo sim para todo mundo. E a gente, na verdade, está dizendo não para nós mesmos. Então, muitas vezes, esses pequenos problemas de produtividade, e aí, assim, eu vou tentar fazer um fechamento, porque eu sei que existe um tempo e eu preciso respeitar o tempo de cada um, porque depois que sair desse momento, que para mim está sendo fantástico, está sendo uma das melhores experiências que eu tive já no online. Muito obrigada. Legal, bom saber. Não, assim, um espaço maravilhoso. É um espaço maravilhoso que vocês criaram, e eu não vi nenhum igual. Então, assim, fico muito feliz que ele exista e que vocês proporcionem isso para todos que estão assistindo. Tá? Eu agradeço a existência desse espaço, a persistência de vocês, a resistência de vocês, porque estar aqui também é uma resistência, é o acreditar. É o acreditar que a gente pode fazer melhor, é acreditar que todos podem fazer melhor. E que a gente só precisa realmente de um espaço para ouvir, para falar, para discutir, para poder melhorar as ideias, abrir um pouco mais a cabeça e criar oportunidades para as outras pessoas. Então, acho que cuidar, eu finalizo isso, que como é importante a gente cuidar da gente, como é importante a gente cuidar do nosso colega do lado. Né? Eu posso não ter o IA para saber que ele está bem, mas se eu conhecê-lo num cafezinho, se eu ouvi-lo, se eu der atenção a ele como eu dou atenção ao meu paciente, se eu me importar com quem está ao meu lado, como eu me importo com quem está atrás da minha amostra, eu vou fazer toda a diferença. Não importa se eu trabalho com molde, não importa se eu trabalho com tubo, mas eu vou fazer a diferença. E isso, quando eu botar minha cabeça no travesseiro, é o que vai importar. Eu fiz o meu melhor, da melhor maneira possível. Então, eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade, por esse espaço. Eu voto em você. Eu voto em você. Já tenho eleitor. Já voto. Marcos, temos parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Nossa, não. Doutor Elvésio, né? Foi show. Muito legal. Fábio Malta, obrigada. Ainda tem mais slides, doutor? Tem mais slides? Foram muito. Então, assim, na verdade, eu fui adiantando alguns porque eu não tinha muito noção da dinâmica. Então, assim, a Júlia pode até encerrar a apresentação, porque, na verdade, a gente ia continuar conversando um pouco, mas a saúde mental é onde eu queria chegar no final, porque ela realmente impacta em tudo que a gente quer reproduzir na nossa vida. Nosso comprometimento é a nossa saúde mental. Bem, a primeira coisa, tem perguntas? Não, acho que não. Só elogios. Só elogios, ótimo. A gente fica eu estou imensamente agradecida pela sua presença aqui. Muito obrigada. Eu não vou me estender nesse agradecimento, eu só queria dizer para todos que conhecimento é inesgotável, né? E o conhecimento é para ser compartilhado. Então, não tenho receio disso, né? Mais uma live, Jana, que merece parte 2. Já pode fazer. Não cabe mais, não cabe mais assim, eu não vou passar para o outro o que eu sei, porque pode. Não, tá? A gente precisa passar sim. Esse canal é feito para isso, para vocês
usufruírem disso. E eu usufruo cada momento. Eu quero te agradecer muito. Eu estou muito feliz de ter te convidado. Muito feliz. Natália, você também está convidada, a senhora Natália, esposa, microbiologista, falou aqui que é microbiologista, né, Marcos? Ela é microbiologista também, está super convidada a vir aqui conversar com a gente também. E, com certeza, se o senhor aceitar retornar, a gente tem em 2023 aí. Na verdade, pessoal, essa é o último Conversando no Micromeio de 2022. Nós vamos ter, dia 7, uma live extra, tá? De perspectivas e retrospectivas de microbiologia. Vai ser, na verdade, uma discussão que a gente vai fazer só para uma finalização do ano. E em 2023 a gente retorna com Conversando no Micromeio. Infelizmente, a gente amanhã não consegue fazer a live por motivos logísticos. Eu preciso conversar com o professor Paulo, né? Paulo, a gente vai conversar. O doutor Paulo está aí na live. Eu vi que ele entrou na live, eu vou entrar em contato amanhã com é complicado. o senhor. A logística amanhã vai ser complicada para a gente poder fazer. A gente vai ter algumas ausências e assim, depois eu converso com o doutor Paulo e aviso a vocês todos que estão aqui assistindo, tá, gente? Tanto no canal do WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn e tudo mais. Doutor Elvésio, muito obrigada. Eu que agradeço e contem sempre comigo. Muito obrigada. A gente faz uma dinâmica, a Júlia dá uns recados, o Marcos, e depois o senhor deixa uma palavra final para o pessoal, tá bom? Júlia? Oi, quero desejar a todos uma ótima noite e agradecer pelos comentários, pelas perguntas que fizeram pelo chat, pela essa 17ª edição do Conversando no Micromeio. E lembrar que quem quiser certificado dessa live, só mandar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez e desejar a todos uma ótima noite. Obrigada, Júlia. Marcos? Estou fazendo só aqui um cálculo aqui. Deixa eu ver aqui. Pensei que você estivesse se escrevendo uma finalização. É o 17º Micromeio e a média da gente, tirando raras exceções, foram 5 palestras por semana. Então, a gente já apareceram aqui 85 pessoas que deram o seu tempo para a gente, né? Nesses 17 eventos que a gente fez, 17 semanas que a gente está fazendo, desde o meio do ano passado. E então, primeiro eu quero agradecer a todo mundo, acho que o canal é esse, a intenção do canal é essa. Eu vi bastante gente nova entrando aqui fazendo pergunta. Acho que a intenção é essa, é levar a criação da Janaína do canal, né? E depois, eu entrei depois que ela já tinha criado o canal e tudo. A intenção é justamente essa, é levar ciência para todo mundo, né? Antigamente, a gente só tinha congresso, para falar com alguém, com speaker no congresso era muito difícil, e hoje em dia a gente tenta trazer vários speakers que estão lá no congresso de micro, no congresso de imuno, de infecto, congresso de alimentos, e o cara está aqui, 1 hora livre para todo mundo fazer pergunta. Então, acho que é legal isso, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a quase 13 mil pessoas que estão lá seguindo todo o conteúdo que a gente coloca lá no Instagram. E eu posso falar que das 85, doutor Elvésio, cara, eu vou te colocar aí no top 5. Isso não pode, Marcos. Não, é todo mundo. Não, estou falando, são 85 palestras que foram demais. Não tem top 5 do Micromeio. Eu vou dar minha opinião. Então, ele virou seu fã, é isso. Ele virou seu fã, assim como eu também. Nossa, chega a ser tipo assim, nossa, a gente poderia pegar... Júlia também, viramos seu fã. Então, eu te dou parabéns por isso. Acho que é um assunto bem pertinente. O senhor transformou um assunto que, quando você lê, pode parecer uma coisa maçante, como o senhor falou, qualidade. Eu conheço gente que você fala qualidade, tem até urticária, né? E aí, tipo, você transformou um assunto que vai ser um saco isso, mas levou para o outro lado e, tipo, nossa, muito legal mesmo, meus parabéns. Agradeço a todo mundo. Não deixe de mandar um e-mail lá para a Júlia. A Júlia vai mandar o certificado para vocês. E a gente vai passar depois no Instagram a nossa palestra do mês de dezembro para fechar o ano com chave de ouro. Doutor Elvésio, muito obrigado e o senhor fecha a palestra. Eu agradeço a todos por me permitirem entrar pela tela na casa de vocês, compartilhar o tempo de vocês e só posso dizer parabéns mais uma vez por esse lugar que vocês criaram maravilhoso para a gente conversar e para aqueles que estão nos ouvindo, convidem as pessoas para estarem aqui porque é um momento ímpar na vida de vocês. Muito obrigado.
Obrigada, esse lugar é seu. Natália, se sinta convidada. Luiz Guilherme, né, que é o seu aluno, não é isso? Sinta-se colega. Sinta-se convidado. Fábio Malta, estou te esperando aqui. Maria Drummond. Enfim, inúmeras pessoas que participaram aqui com a gente. Meu boa noite. Gente, saúde para todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.